E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! Primeira Pedro 2,9, que diz assim, ó. Diga comigo, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Grave essas palavras, vocês são geração eleita, sacerdócio real. Diga comigo, nação santa. Diga comigo, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua, o quê? Da sua maravilhosa luz. Olha que coisa linda, né? Povo exclusivo de Deus para anunciar, diga comigo, as grandezas, não as pequenez, as grandezas, as coisas grandes, gloriosas, poderosas, incríveis, sobrenaturais, daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então grave essa palavra, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a luz. Passa, por favor. Gênesis 47, 13, diz assim, ó. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como o Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento de trigo que o povo comprava. Ele levou-a ao palácio de Faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José. Preste atenção nos detalhes que nós vamos falar, porque todo mundo conhece, boa parte de vocês conhecem a história de José, tudo que José passou, todas as injustiças que José sofreu, o seu processo de fidelidade, de comunhão, o processo da dor, né? Todo o processo da dor, a preparação que Deus veio trabalhando para fazer na vida dele, colocá-lo, né? Aquele sonho que Deus colocou dentro dele, aproximadamente uns 13 anos, 14 anos atrás, Deus havia colocado aquele sonho, e aí, agora Deus cumpre e coloca José no poder. Mas não basta simplesmente colocar José no poder. Deus deu visão a José. Deus deu revelações importantes a José, como ele deveria fazer, como ele deveria proceder, que haveria aquele período, né, que é de onde nós tiramos e conhecemos, que haveria o período de 7 anos de vacas gordas, 7 anos de grande prosperidade, 7 anos de grande fartura, né? Então que naquele período de 7 anos de grande fartura, de grande prosperidade, ele deveria armazenar o máximo que ele pudesse, porque Deus já havia alertado que após aqueles 7 anos de grande fartura, viriam 7 anos, os chamados 7 anos de vacas magras. Amém?
Então, quando chegasse os 7 anos de vacas magras, ele estava preparado para para os tempos difíceis que estava por vir. E aí, quando Deus deu toda aquela revelação a ele, que já era propósito de Deus realizar algo muito grande na vida dele, então o faraó, cumprindo com o propósito de Deus, então colocou José como governador do Egito. José, diga comigo, era um homem de Deus. José se tornou, diga comigo, governo. Ele era o governo, o governador de toda a terra do Egito. Amém? Acima dele só faraó, mas nada acontecia no Egito senão pela palavra de José, pela palavra do homem de Deus. E aí começou esse processo. Então, volta o versículo anterior. Começou esse processo, José recolheu toda a prata que circulava no Egito, porque as pessoas não tinham onde comprar alimento, não tinham onde comprar comida, não tinha que vir comprar com José. Então, recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou ao palácio de Faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida, não nos deixe morrer só porque a nossa prata acabou. E José lhes disse: tragam então os seus rebanhos, e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. Trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e nossas terras. Não nos deixe que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras em troca de trigo, e nós, com as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim José comprou, diga comigo, todas as terras do Egito para Faraó. Todos os egípcios tiveram que vender seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do Faraó. Quanto ao povo, José reduziu a servidão de uma a outra extremidade do Egito. Somente as terras, diga comigo, somente as terras, diga comigo em voz alta, diga: somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque por lei eles recebiam sustento regular do Faraó. Vou repetir: somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque por lei, esses recebiam sustento regular do Faraó, e disso viviam. Por isso, não tiveram que vender suas terras. Assim, 26, assim quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence a Faraó, somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do Faraó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, diga comigo, os israelitas se estabeleceram no Egito, como nós pregamos recentemente, na região de Gósen. Lá adquiriram propriedades,
foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Olha para mim, por favor. Olha para mim e preste atenção nos detalhes. A primeira leitura que nós fizemos, e por isso nós falamos, aprendemos a palavra e sempre buscamos exatamente o que a Bíblia nos ensina. Que sempre existiu uma diferença na vida daqueles que são de Deus. O povo de Deus em toda a história, o povo de Deus em história de crise, de fome, de escassez, o povo de Deus foram os únicos que atraíram riquezas para si, crescimento, prosperidade para si, em tempos de escassez, em tempos de fome, em tempos de miséria. Em toda a história. Olha que coisa incrível. Primeira coisa, Deus colocou José no poder, o homem de Deus no poder. Colocou o homem de Deus no poder tinha duas coisas, nós lemos, não sei se você sabe que também José é uma espécie de Jesus. Já aprendeu sobre isso ou não? É uma espécie de Jesus do passado. Então, José foi colocado no poder. Toda aquela visão que Deus deu, porque viriam tempos difíceis sobre o Egito ou sobre a terra. Porque não foi só sobre o Egito. Lá em Canaã também sofreram, outras nações também sofreram. E aí, todo mundo começou a entrar num processo de muitas dificuldades. Começaram a vender seus bens, começaram a vender seus patrimônios, começaram a vir trocando por comida. Primeiro, o dinheiro, eles compravam, todo o dinheiro que eles tinham em mãos, utilizaram para comprar o alimento. Acabou o dinheiro. Então vamos agora, nós temos rebanhos. Então eu pego o rebanho. Vamos lá, eu pego o rebanho. Pegou o rebanho, depois as terras. Depois o povo passou a trabalhar para eles, os egípcios passaram a trabalhar para eles, os egípcios começaram a prestar mão de obras para eles, então o povo, toda a riqueza, a prosperidade que aquele povo tinha, foram saindo das mãos deles, mas, você leu ali comigo, os sacerdotes não se mexeu naquilo que era dos sacerdotes, os sacerdotes não tiveram que vender, os sacerdotes não tiveram que se desfazer, nem os sacerdotes, nem os israelitas adquiriram propriedades, foram prolíferos, multiplicaram-se muito, foram habitar no melhor lugar da terra, um povo abençoado, um povo próspero, morando no melhor lugar. Por quê? Porque Deus fez diferença. Existia uma diferença, existia uma proteção, existia um agir diferente, um mover diferente sobre o povo de Deus. Amém? Qual a primeira leitura que nós fizemos? Qual é a primeira leitura que nós fizemos? Volta lá a primeira. Vocês, diga comigo, porém, são geração eleita, sacerdócio real, diga nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um povo cuidado, um povo separado, um povo abençoado por Deus, que foi chamado das trevas para a luz. Como no passado, como naquela época, houve uma diferença na vida do sacerdote. Todos os sacerdotes, não se toca no que é do sacerdote, e na vida do povo de Israel, mesmo não pertencendo àquela terra, não fazendo parte, foram os únicos que adquiriram, foram os únicos que prosperaram, enquanto os egípcios estavam perdendo, vendendo, se desfazendo. Amém? Agora, é o que você tem que trazer para você. Espera aí.
Hoje nós sabemos que o mundo é como o Egito. O mundo é como o Egito. As pessoas que estão sobre o regime do mundo é como o Egito. Quando nós estamos no Senhor Jesus, quando nós estamos em Cristo, nós estamos debaixo de um governo maior. Um governo, diga comigo, um governo maior. De algo muito superior. O governo que nós estamos debaixo não é o governo unicamente terreno. O nosso governo é maior. O nosso governo, nós estamos debaixo de uma autoridade maior, de um poder maior, de algo muito superior. E isso é a nossa fé. Por isso que quando a pessoa ele se coloca como mais um no meio da multidão, ele não crê, ele não lança a mão da palavra, ele não acredita, ele não ora. Eu sou o Senhor, eu sou como o Senhor fez, como o Senhor fez no passado. Ó meu Deus, enquanto os egípcios estavam gemendo, enquanto os egípcios estavam se desfazendo, enquanto os egípcios estavam perdendo, ó meu santo e poderoso Deus, o sacerdotes não, porque não podia tocar, e eu sou sacerdócio real. Ó meu Deus, os israelitas não, eles estavam cuidados, morando no melhor lugar, abençoados, multiplicando-se, ó meu Deus, se tornando cada vez mais abençoados, porque era o seu povo santo separado. Amém? É a mesma coisa. É a mesma coisa. O que adianta eu ter fé se eu me misturo? Se a minha crença é a mesma? Que adianta eu dizer que eu tenho fé, mas eu acredito da mesma forma? Eu me misturo, eu não me separo pela fé. Entende o que eu quero dizer? Eu não me faço separado, eu me incluo no meio. Então todo mundo sofre, eu também sofro. Eu não uso nem a minha fé para correr diante de Deus, clamar ao Senhor, apresentar, meu Deus, Senhor, eu sou e eu creio nas tuas grandezas. Eu estou para anunciar as tuas grandezas. Como o Senhor fez separação no passado, o Senhor faz separação hoje. Quem está entendendo, por favor? Eu espero que eu esteja conseguindo ser claro, porque se eu não conseguir ser claro, você acaba não conseguindo entender e não consegue. É a nossa fé que faz a diferença, é a nossa capacidade de crer que faz a diferença, que faz com que tenhamos atitudes diferentes. Lembre-se que primeiro, em toda a história, uma semente precisa ser plantada. Se a semente não for plantada, não tem fruto. A palavra é a semente. Por que tem pessoas que não frutificam? Porque a semente não germina. Primeiro, em toda a história, uma semente tem que ser plantada. Se a semente não for plantada, não tem fruto. A palavra é a semente. Palavras, tanto a palavra do Senhor, como a Bíblia deixa claro que o homem saiu semeando a terra. A semente está sendo lançada. Palavras que nós falamos são sementes. Se a semente não for plantada, não tem fruto. Paz. João 19:10. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos, falando para Jesus. Não sabe, diga comigo, que eu tenho. Diga comigo, não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Pilatos falando para Jesus. Vamos lá. Jesus respondeu. Diga comigo, Jesus respondeu. Agora solta a tua voz, por favor, e fala em voz alta comigo. Não terias
nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não tivesse sido lhe dada de cima, se o meu pai não tivesse lhe dado. Amém? Olha que coisa gloriosa. Por isso, aquele que me entregou a ti, diga comigo, aquele que me entregou a ti, é culpado de um pecado maior. Agora, espera aí. Pilatos achando que está cheio de poder, cheio de autoridade. Pilatos achando que tinha o poder para mandar e desmandar, fazer o que ele quisesse com Jesus. E ele disse isso, não foi? Sim ou não? Eu tenho poder para te soltar, eu tenho poder para te crucificar. Então, querido, você fala comigo. Jesus, serenamente, tranquilamente, vira para ele e diz o seguinte: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada pelo meu Pai. Se você tem alguma autoridade, é porque meu Pai está permitindo. Se eu estou aqui hoje sendo submetido a essa situação, é porque o meu Pai permitiu. É propósito do meu Pai, porque se o meu Pai não tivesse permitido, você não teria autoridade nenhuma sobre mim. Amém? Isso é para que nós venhamos entender o seguinte: não tem inimigo grande ou forte, ou fraco. Não tem. Tudo. É importante que nós... o problema está prevalecendo sobre a minha vida. Opa, peraí. Se tem um propósito disso, se Deus quer trabalhar alguma coisa, se Deus quer mudar alguma coisa, se Deus está lapidando para alguma coisa, é onde nós precisamos parar para entender. Porque eu já preguei isso aqui para vocês, não adianta, pessoal. Quando a pessoa vive por fé, às vezes as pessoas falam coisas, as pessoas fazem ameaça, as pessoas dizem, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu digo, querido, o que tiver que acontecer comigo vai acontecer. Não porque você quer. Não porque você quer, porque você está falando. O que tiver que acontecer, o que tiver que passar, o que Deus quer que eu passe, eu vou passar. Se Deus não quiser que eu passe, eu não vou passar. Amém? Então, e se Deus quer que eu aprenda alguma coisa com essa situação, eu vou aprender. Se Deus está me trabalhando, me lapidando, me moldando, eu estou aqui para aprender aquilo que Deus está trabalhando comigo, aquilo que Deus está me lapidando, aquilo que Deus está me ensinando, aquilo que Deus está me preparando para algo maior. Porque, na verdade, Jesus estava sendo trabalhado, havia um propósito para algo. Era ou não era? Então ele tinha que passar por aquilo, porque aquilo ia levá-lo a um propósito maior. Entende o que eu quero dizer? Ele precisava passar por aquilo, porque aquilo o levaria. Agora, Pilato estava com o peitinho estufado e dizendo assim, fala comigo, você não vai falar comigo? Eu que tenho poder para mandar te soltar ou te crucificar? Fala comigo, querido, você não tem poder. No poder que foi dado a você sobre mim, foi dado de cima. Se você tem algum poder sobre mim agora, é porque foi dado de cima, senão, não teria. É o que eu quero que entre dentro de você. Toda situação que a gente vive, toda situação que a gente passa, nós precisamos parar e, contudo, nós aprendemos muitas coisas. Eu preciso entender, se alguma coisa tem autoridade sobre mim, por que Deus permitiu que alguma coisa tenha autoridade sobre mim? Eu preciso aprender com isso. Eu preciso ver o que precisa mudar. Eu preciso ver o que Deus quer, o que Deus está trabalhando comigo, onde Deus está me moldando, onde Deus está me lapidando, o que Deus está tentando me preparar para algo, o quê? O quê? Porque se existe um propósito maior, é aquilo que a gente sempre fala, né? Se às vezes eu não estou suportando as lutinhas dessa medida, como é que eu vou pôr uma maior? Não é verdade? Se às vezes eu não estou suportando a pressão dessa medida, como eu vou pôr uma maior? E se a minha fé não é o suficiente para vencer os desafios dessa medida, como é que eu vou vencer os de uma medida maior?
Entende? Porque conforme vai aumentando a medida, também vai aumentando as pressões de um modo geral. As perseguições, as lutas de um modo geral. É verdade ou não é? Conforme aumenta, aumenta tudo. Então, por isso que nós temos que ir para um processo de crescimento, de evolução, orando cada vez mais, buscando cada vez mais, jejuando cada vez mais, intensificando a nossa fé, nos preparando, buscando aonde eu quero, o que Deus tem trabalhado, aonde Deus tem me moldado, aonde Deus tem me lapidado, porque nada vai ter poder sobre mim se não for dado por aquele que veio do alto, a autoridade que veio do alto. Você não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não fosse dada de cima. Não adianta você falar grosso aqui não, querido, porque se você está achando que você tem... Não, foi dado de cima e tem um propósito nisso. Foi dado de cima e tem um propósito nisso. Porque Deus tem um controle até mesmo sobre os inimigos. Tem ou não tem? Hã? Deus tem um controle até sobre os inimigos. E é isso que nós precisamos entender. Quem está entendendo, por favor? Então vamos lá. Lucas 12, 6. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas. Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês não valem mais do que muitos pardais? Terminou aí? Quando a gente, diga comigo, até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Poxa vida, Deus tem um controle de tudo, até dos cabelos da minha cabeça? Hã? Deus tem um controle até dos fios de cabelo da minha cabeça? Você sabe quantos fios de cabelo você tem hoje? Hã? Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe quantos ficou essa manhã lá no travesseiro. Até isso Ele sabe. Tem um controle de tudo nos mínimos detalhes. Por isso que nós precisamos aprender a confiar em Deus e nos propósitos de Deus de uma forma muito profunda. Porque Deus tem um controle sobre tudo. Tudo. E nós não vamos... todo o Lucas mostrando, nos ensinando a confiar e depender de Deus. Não acontecerá nada que Deus não permita. E engraçado é que geralmente a gente sofre muito por antecipação, né? Sim ou não? A própria palavra, diga comigo, preocupação. Preocupar. Preocupar. Você preocupa a sua mente com coisas que possivelmente nunca vêm a acontecer. A gente vai se ocupando, quando nós deveríamos fazer uma coisa, buscar a Deus, se achegar a Deus. Cada vez mais, quanto mais você se aproxima de Deus, mais seguro você está. Maior será a sua fé. Quanto mais o Espírito de Deus estiver em você, maior será a sua fé. Vamos lá, passa. Mateus 6, 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu, diga comigo, não semeiem nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Busquem, diga comigo, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas.
Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Primeira coisa, às vezes tem pessoas que fazem uso disso aqui para dizer assim: eu não tenho o que fazer. Mas o buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus, é você, em primeiro lugar, você buscar a Deus. Em primeiro lugar, você se relacionar com Deus, você estar na presença de Deus, você buscar. Porque às vezes quando a pessoa fala isso também, ela se esquece de uma série de outras coisas que compõem o reino, né? Uma série de outras boas obras que compõem o reino. Está nos ensinando a confiar em Deus. Tem toda uma situação por trás, nós enfrentamos problemas, nós temos necessidades. Muitas pessoas, elas não buscam a Deus, porque elas vivem correndo atrás. Eu preciso correr, eu não tenho tempo, eu preciso trabalhar, eu preciso correr atrás, eu preciso comprar, eu preciso. Ela nunca tem tempo para Deus, ela nunca busca Deus, ela não para se aprofundar em Deus, ela não para ouvir a palavra, ela não para estreitar o seu relacionamento com Deus, para ter uma comunhão íntima com Deus, para saber o que Deus tem com ela e é através dela, o que Deus quer que ela faça, qual é o propósito de Deus na vida dela, o que Deus quer realizar através da vida dela. E aí, se for levar ao pé da letra, então os pardais não semeiam e não colhem. Então fica sentado e não semeia. Vamos ver no que vai dar. É o que eu disse ainda na quarta-feira. Se Deus te der um pedaço de terra hoje, Deus, querido, eu estou lhe presenteando com um pedaço de terra. Vou te dar aqui, é seu. Presente meu para você. Você tem, sei lá, vamos lá. Estou dando para cada um de vocês, um vou dar 100, outro vou dar 50, 10, 50, 100, 200. Vou dar para cada um de vocês. Maravilhoso. Senta, fica olhando para a terra e diga: Senhor, abençoa, faça nascer arroz, faça nascer feijão. Senhor, abençoa, abençoa, eu estendo as minhas mãos e eu abençoo, e eu profetizo sobre essa terra que nasce eucalipto, seringueira. Vai nascer? Não. Existem coisas que são leis naturais. E mais, né? Como eu falava quarta-feira, e ainda ora. Primeiro, vigia, porque você vai ter que estar atento, dependendo do que você plantar. Você vai ter que estar atento a pragas. Você vai ter que estar, todo tipo de praga, todo tipo. Para cada uma você vai ter que agir de uma determinada forma e com muita eficácia, né? Vai ter que agir para combater essas pragas, para combater insetos, para combater gafanhotos, para combater pássaros que vêm para estragar a sua plantação. Vai ter que agir para isso, né? Senão eles vêm, eles estragam. Vai ter que aguar, né? E depois cuidar para que comece a te dar fruto. E depois, quando te der fruto, você vai ter que ir lá colher. Você vai ter que ir lá colher, tem que colher, tem que armazenar, né? Depois tem que escoar essa produção, e depois começa de novo, tem que plantar. Tem que plantar e começar, e começar, e começar. Mas agora eu quero colher mais, então planta mais. São leis naturais. São leis naturais. E orar, porque a chuva tem que vir na medida certa. Né? Precisamos orar, porque a chuva precisa vir na medida certa. Precisa vir, não pode faltar, e não pode vir em excesso. É verdade ou não é? Porque eu preciso de chuva que agua, e não chuva que destrói. Então, todo tempo nós precisamos usar a fé. A todo tempo nós precisamos estar em comunhão com Deus. A todo tempo nós precisamos estar nos relacionando com Deus. A todo tempo eu preciso buscar a Deus intensamente. Eu preciso buscar a Deus diariamente. A todo tempo, estreitar minha comunhão com Deus. Porque Deus quer me abençoar. Agora, o reino está debaixo do governo de Deus. Em comunhão com Deus. Profunda, em intimidade profunda com Deus. Quer comais ou façais qualquer outra coisa, faça para glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Amém? Passa, por favor. E quando fala, essas coisas os gentios fazem, é porque os gentios não fazem outra coisa senão
fazer isso, e a gente não, a gente busca a Deus. Diga comigo: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá. Vou repetir: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá. Diga comigo: ou se as duas serão igualmente boas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as tuas mãos ficarem à toa, porque você não sabe o que acontecerá, se esta, se aquela, ou se ambas produzirão. Olha que coisa interessante. Eu poderia ensinar uma série de coisas importantes a vocês que acontecem conosco, né? Quantas situações que têm chegado até nós, quantas pessoas hoje que têm sido grandemente abençoadas dentro do ministério. Existe um momento na vida da gente que você trabalha no seu trabalho, certo? E você trabalha pelo seu trabalho, e também você trabalha pelo seu sonho. Você trabalha no seu trabalho, no seu emprego, e você trabalha pelo seu sonho. Como é isso, bispo? Olha o que tem acontecido no nosso meio, pessoas que têm testemunhado. Pessoas que hoje trabalham, pessoas que têm um emprego, mas que têm um sonho. Por exemplo, em São Paulo, tem uma pessoa que, eu não sei exatamente como é o tipo de produto que ele confecciona, mas ele faz imagino eu, de semijoias, algumas coisas nesse sentido, com pedras, né, com alguns tipos de pedras especiais. Então, ele trabalha no emprego, e depois, fora do horário, ele começa a trabalhar o seu trabalho, fazer o seu trabalho, confeccionar no seu trabalho, que é o seu sonho. E agora, recentemente, alguém que tem contato com os grandes shoppings em São Paulo, viu o produto dele, viu o produto que ele fabrica, confecciona, e esse cara distribui para grandes lojas, né, produtos dessa linha, nos grandes shoppings em São Paulo, e agora contactou e quer que ele produza em alta escala para ele. Esse era o sonho dele. Ele tinha um trabalho, mas ele tinha um sonho. E ele começou, paralelamente, a trabalhar naquele sonho. Trabalhar produzindo aquilo, né, sem parar aqui, mas começou a trabalhar ali. E chega um momento como este, que Deus prepara, que Deus coloca a pessoa certa no caminho, e as portas se abrem, e a pessoa pode, a partir de então, viver daquele que é o seu sonho, começar a desfrutar daquele que é o seu maior sonho, né? Outras pessoas que trabalham no seu trabalho, mas começaram a fazer, né, algo paralelo. Tem um rapaz que tem uma empresa, ele tem um negócio dele que caminha muito bem, e veio a ideia de um passeio que fez, veio a ideia e foi aos Estados Unidos,
viu algumas marcas interessantes, algumas coisas interessantes, tênis e etc., resolveu fazer uma experiência, comprou em uma boa quantidade, grande quantidade, e vendeu esses produtos. Quando chegou aqui, pagou imposto, tudo certinho e tal, e chegou aqui, a procura foi muito grande pelos produtos que ele trouxe, e aí surgiu a ideia, né? Eu quero um negócio paralelo, eu quero um negócio, como aqui na igreja mesmo teve, há um tempo atrás, alguém que montou uma loja com base nisso, né? Com base nisso, descobriu esse meio, comprava muito barato, buscava, trazia e vendia assim absurdamente tudo, e depois montou uma loja, estava caminhando muito bem, né? Como pessoas na área da beleza, como pessoas que começa um plantio, ele trabalha hoje no seu trabalho, mas ele trabalha em outros períodos pelo seu sonho, que é aquele que é o seu projeto, aquele que é o seu desejo, aquele que é o seu maior projeto. E muitas pessoas hoje estão caminhando muito bem. Amém? E eu poderia seguir longe aqui, eu poderia seguir longe em outros exemplos. Hoje não está aqui, por exemplo, o Marcelo, que era um bancário, né, e ele estava no banco, e na época ele me procurou, ele falou, eu tenho um sonho assim, assim, eu falei, trabalhe no banco, e comece, devagarzinho, comece a projetar esse sonho, comece a idealizar, comece, ainda que pequeno, atenda um cliente, atenda 2 clientes, e Deus vai te abençoar, vai te capacitar, e vai chegar um momento que você vai entender, que você vai ter que fazer uma escolha. E chegou o momento, ele começou com 2 clientes, 3 clientes, até era aqui na esquina, nesse prédio da esquina, ali naquele predinho da esquina, onde tem a escola de luta ali, era no andar superior, e chegou o momento que não deu para conciliar mais, então teve que pedir a demissão do banco e começar o seu sonho, seguindo o seu sonho. E hoje está caminhando muito bem, claro que todo mundo tem suas lutas, todo mundo tem seus desafios, que nada nessa vida é mar de rosa, mas hoje está vivendo a realização do seu sonho. Amém? Então, sempre as pessoas têm sonhos, agora precisa plantar. O Alexandre, você trabalhava, começou devagarzinho, começou na sua oficina, começou a fazer os seus bicos, começou a trabalhar em outros horários, final de semana, chegou o momento de você, agora eu vou trabalhar para mim, vou trabalhar no meu sonho, montou sua oficina, do seu gosto, né, montou e hoje está caminhando bem, hoje tem seus clientes, a sua oficina está de vento em polpa. Amém? Então, quantas situações que acontecem dessa forma, pessoas que começam com algo paralelo, eu trabalho, eu tenho o meu trabalho, mas eu começo a plantar no meu sonho. Outro dia nós vimos, eu tenho, dentro da igreja, eu tenho 5 pessoas. 5 pessoas. Por exemplo, São Paulo, claro que São Paulo foi feito de uma forma diferente. Por exemplo, São Paulo, toda a obra que nós fizemos em São Paulo, a parte de metais, parte de luminárias, iluminação, essas coisas, foi de um contato de alguém que contactou fornecedor, alguém da igreja que tem o importador da China, que deu o contato direto para a igreja, e a igreja, através daquele fornecedor, que hoje muitos lá dentro da igreja têm feito isso, né, porque diz que o valor é muito abaixo do mercado, então pessoas que compram direto do importador,
e revendem, porque é muito mais barato. Então, lá em São Paulo, na época, quando fizeram a cotação, era muito mais em conta direto do fornecedor, do importador, do que de uma loja, do que quem trabalha com esse ramo. Então, hoje tem pessoas dentro da igreja que viram esse nicho, começaram um negócio paralelo, começaram a trabalhar, comprar o produto, vender paralelamente, tem gente caminhando bem. Muito bem, por quê? Porque o produto é mais barato, é um negócio à parte, é um nicho de negócio à parte. Quem mais? Tem mais alguém aqui que tem experiência assim? Que teve? Pode falar, o que era? Aí, isso é legal, isso é legal. Em cima do seu sonho, você hoje está dando cursos, né? Que certamente é um sonho que você tem de ampliá-lo, né? E ir além e começar a dar cursos e assim por diante. Então, plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Plante pela manhã a sua semente, não deixe a sua mão ficar à toa, plante mais, né? Pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela, ou se as duas serão igualmente boas. Amém? Ou se as duas, de repente, a pessoa fala, não, é só essa aqui. Não, de repente você está colhendo todos os lados. Tudo que você está plantando está dando. Quem está entendendo, por favor? E, gente, exemplos como esse aqui, a gente poderia ir muito longe. Exemplos como esse aqui, eu poderia ir muito longe. Eu tenho, por exemplo, uma pessoa dentro da igreja que ela começou a fazer bolinho, bolo caseiro, e começou aqui, ali. Depois chegou a demanda, era tão grande, a demanda se tornou tão grande que chegou a ter que montar o seu negócio com uma produção muito mais elevada, com base naquilo que começou devagarzinho. Né? Começou pequenininho, começou devagarzinho, vai acreditando, vai plantando, vai lançando a semente. E chega um momento que... Amém? Repita, eu amo esse versículo. Diga comigo, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Olha, deixa eu dizer uma coisa, esse faze conforme as tuas forças, é essa mesma história aqui, ó. Como está o copo? Então, é isso que as pessoas falam, né? Tem gente que olha e fala assim, está meio vazio. Diz que outros falam, está meio cheio. Eu vou colocar a tradução que eu prefiro. Porque, conforme isso aqui, tem gente que fala assim, ele não põe força nenhuma e ele diz que é conforme a força dele. A Bíblia mandou fazer conforme as minhas forças. E aí, se ele está desprovido de força, ele não faz com força nenhuma. Então, vou mudar a tradução. Vai para Almeida, por favor. O que as suas mãos tiverem que fazer, diga comigo, que o façam com toda a sua força. Então, aquela tradução está dizendo assim, faz conforme as tuas forças. Qual que é o teu limite de força? O máximo da tua força. É o que está dizendo lá. Só que dependendo da pessoa, ele já vai trazer por menor. Por menor esforço. Por menor empenho. Com pouca força. Que ele vai dizer que aquela é a força dela. Então, vamos ficar com isso aqui. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o faça com toda a sua força. Diga comigo, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, não há planejamento e não há conhecimento
nem sabedoria. Então o que você tiver que fazer, faça agora com todas as suas forças. Põe força. O que você tem que fazer, o que vier às tuas mãos, o que Deus tem colocado nas suas mãos para fazer, coloca força, faça com todas as suas forças, porque na sepultura não há mais o que fazer. Tem que colocar força agora. Nós plantamos, depois nós colhemos. Nós não vamos colher o que nós não plantamos. Nós oramos, nós clamamos, nós profetizamos e nós agimos. Amém? E desculpa a sinceridade do que eu vou falar, tá? Às vezes a gente tem um péssimo hábito de dizer assim: eu tenho orado tanto por isso. O que é orado tanto por isso? Que orado tanto é realmente a gente parar, a gente buscar, a gente colocar debaixo dos nossos joelhos, a gente apresentar a Deus, separar momento para falar, separar momentos exclusivos para isso, buscar de Deus, buscar de Deus não só a realização, mas buscar de Deus. Senhor, abra os meus olhos, abra o meu entendimento, me dê visão, me dê revelação, me ajuda a enxergar o que eu não tenho enxergado, me ajuda a ver o que eu não tenho visto, abra os meus olhos. É como Isaac, é como Ismael, estava lá, meu Deus, no deserto, sem água, achou que ia morrer. O Senhor abriu os olhos, enxergou o poço, enxergou a fonte que estava ali. Abra os meus olhos, meu Deus, se o Senhor abrir os meus olhos, me dê entendimento, me dê força, me dê coragem, me dê ousadia, porque tem me faltado, meu Deus, tem me faltado força, tem me faltado ousadia, tem me faltado coragem. Senhor, eu tenho medo, muitas vezes eu tenho medo, me ajuda a me libertar desse medo. Eu não aceito esse medo dentro de mim, eu não aceito essa barreira, esse bloqueio dentro de mim. E aí a gente vai se aprofundando, dando condições a Deus. A gente vai se aprofundando, não é? Eu tenho orado tanto, mas que tipo de oração? Como nós pedimos agora na oração da madrugada. Faça a sua lista, específico. Sabe qual é o grande problema que a gente tem? Talvez se você parar para fazer uma lista, nem você não consegue preenchê-la. Sendo específico em tudo que você quer viver, tudo que você quer que aconteça na sua vida. Porque às vezes, você pode prestar atenção que às vezes até quando a gente fala de um sonho, de um projeto, a pessoa tem dificuldade de colocar isso no papel. Então ela mesma não sabe qual é o sonho dela. Porque esse tipo de sonho assim, eu sonho com paz. Pô. Eu sonho com sucesso. Tá. O que é? O que significa sucesso? Porque tem muita coisa que envolve isso, né? Muitas coisas, né? Sucesso, ser bem-sucedido. Posso ser bem-sucedido numa área e um fracasso em outra. Sucesso. Sucesso em quê? Eu posso ser um sucesso de pai e posso ser um sucesso como profissional, um fracasso como profissional. Não é? Eu posso ser um sucesso como marido, extremamente bem sucedido como marido, mas financeiramente, economicamente, profissionalmente, posso não ser um sucesso. Mas o que é o sucesso então? O que é? Lembra do cego? Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, cala a boca. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus parou. O que você quer? O que queres que eu te faça? Porque enquanto ele ficou só com misericórdia, Senhor. O Senhor já poderia ter respondido já de cara, né? Eu tenho misericórdia de você. O Senhor parou e fez a pergunta: o que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero enxergar. Você crê que eu possa fazer isso? Crê, então, seja feito conforme a sua fé.
Entendeu ou não? Nós precisamos ser específicos. Não pense você não, querido. Não pense você. A minha lista, a minha, da minha esposa, pega lá, dela é maior do que a minha. Dela é maior do que a minha. Então, a lista. A minha, da minha esposa, meus filhos, vamos fazer a nossa lista. Porque nós sabemos que não adianta a gente fala, mas, inclusive, a Deus, né? Nós precisamos ser claros, nós precisamos ser específicos. Tudo é boa comunicação. Tudo é boa comunicação. Você já viu que o maior problema das pessoas chama-se comunicação? Sim ou não? Eu vou te falar uma coisa importante. Boa parte dos atritos entre as pessoas, casais e etc., que eu descubro, é por questão de comunicação. Às vezes um poderia ser muito claro e muito específico o que quer, o que gosta, o que é uma coisa, aí fica esperando, não fala o que é, e aí eu já começo a ficar emburrado, porque eu queria que você adivinhasse que era isso, né? Eu queria que você adivinhasse, eu queria que você soubesse, eu queria que você fizesse sem eu falar. É assim, né? Eu queria que você fizesse sem eu falar. Aí fala assim, mas eu fiz, mas fez porque eu pedi. Aí não tem jeito, vira bagunça do mesmo jeito. Se eu não tivesse pedido, você não tinha feito. Mas está feito, o mais importante é que agora está feito, eu fiz. Não, mas não era assim que eu queria diferente. E o negócio vai, e às vezes a gente faz com Deus da mesma forma. Agora, Deus é específico. Deus é específico, Deus é claro. Deus é detalhista. Você pode prestar atenção que a própria criação de Deus, ela é muito detalhista. Tudo que Deus criou é muito detalhista, é com riqueza de detalhes. Amém? Mais uma vez, repita comigo, senão a gente não conclui. Diga comigo, o que as suas mãos tiverem que fazer. Agora muda lá, muda na outra, por favor. Tudo quanto te vier a mão para fazer, fazem conforme as tuas forças, ou com todas as suas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, não há indústria, nem ciência. Não há obra, não há indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então é agora. É agora. Tem que botar força agora. Tem que buscar agora. Tem que se aprofundar agora. Tem que plantar agora. Tem que colocar força para fazer agora. Amém? Passa, por favor. 1 Coríntios 9:19. Paulo disse assim, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos. Diga comigo, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Olha, embora eu seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de almas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Porque para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, diga comigo, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me de tudo, para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Você entendeu ou não? Não entendeu nada. O que você entendeu? Ô bispo, ele era livre, se fez escravo, ele era sem lei, entrou no regime da lei, né? Ele era forte, se fez fraco, para ganhar os fracos. Você vê que é a inteligência, né, no agir, a inteligência para agir, a pessoa saber se portar em cada situação, com cada um.
a pessoa saber se colocar em cada situação, tem um objetivo. Você vê que, volta ali por favor, volta ali, só para você entender. Paulo dizendo assim, no início, Paulo dizendo assim, porque embora eu seja livre de todos, fiz-me escravo de todos. Eu sou livre, sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo de todos. Para ganhar o maior número possível de pessoas. Você vê que não há uma rigidez, aquela coisa, não, é do meu jeito. Não é? Não. Tornei-me judeu para os judeus. Diga comigo, tornei-me judeu para os judeus. A fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei. Que ele não estava debaixo da lei. Embora eu mesmo não esteja debaixo da lei. A fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me sem lei. Embora não esteja livre da lei de Deus. Não da lei de Moisés, da lei de Deus. E sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos, e os fortes para ganhar os fortes, né? Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Sábio, inteligente na maneira de agir. Sempre agindo com inteligência. Sempre agindo com sabedoria. Amém, pessoal? Faço tudo isso, diga comigo, por causa do Evangelho. Para ser coparticipante dele. Tudo isso eu fiz por causa do Evangelho. Eu tenho essa atitude por causa do Evangelho. Para ser coparticipante dele. Êxodo 4:1, Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou, o que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, jogue-a no chão. Diga comigo, Moisés jogou, e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. Olha que coisa interessante. Olha aqui para mim, por favor. Você vê o quanto é importante. Se o povo não acreditar em mim, o que você tem na sua mão, Moisés? Eu tenho uma vara. Joga ela no chão. A vara se tornou em serpente, para aquela ocasião. Mas aquela vara, que vara, o que tem? O que tem de algo especial naquela vara? Nada. Porém, aquela vara, que era aquele algo insignificante, na mão de Moisés, ele abriu o mar, ele tocou o Nilo, as águas do Nilo se tornaram em sangue, ele bateu na rocha, e a rocha saiu água. A vara estava nas mãos na guerra, ele estendeu em direção à guerra, e o exército de Israel prevalecia contra os amalequitas. Aquela vara, que parecia algo insignificante, na mão de Moisés, na mão do homem de Deus, ele fez tantas coisas incríveis, gloriosas, sobrenaturais, e só guarda esse raciocínio que eu vou completar ele. Pode passar. 2 Reis 4:2. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva, diga comigo, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Vocês vão se lembrar desse texto,
que quando essa viúva correu para buscar socorro em Eliseu, que o marido morreu e deixou só dívidas e não sabia o que ia fazer, Eliseu perguntou, os credores querendo levar os filhos e etc., Eliseu perguntou assim: o que você tem em casa? Ela disse isso: a tua serva não tem nada. Mas aquele nada que ela, aparentemente, ela olhava e via como nada, aquele nada foi o que o homem de Deus disse: vá, pegue vasilhas não poucas, você vai pegar essas vasilhas emprestadas dos teus vizinhos e vai derramar o azeite sobre as vasilhas. E resumo da história: a multiplicação foi tão grande que a multiplicação foi tão extraordinária que ela pagou as dívidas, e ele disse assim: vá, venda e viva do resto. Ela, diga comigo, e viva do resto. Ela passou a viver, a partir daquele momento, ela passou a atuar no ramo de azeite. Porque não é simplesmente viva do resto. Ela pegou aquela quantidade, ela vendeu, e ela começou a trabalhar. Viva do resto, pegue o resto, agora gire isso, siga com isso. E era um pouco que ela achava que não daria para nada, ela não tinha nada. Então, aonde eu quero chegar? Moisés diz assim: se não acreditar, o que você tem nas suas mãos, Moisés? Uma vara. Aquela vara, abençoado por Deus, aquela vara, ele tocou o Nilo se tornou em sangue, ele tocou na rocha, a rocha saiu água, ele tocou no Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abriu, ele levou para a batalha, a viúva que só tinha um pouquinho de azeite, que achou que não tem nada, eu estou esperando o fim, não tem nada, absolutamente nada, do pouco, ela pagou todas as suas dívidas e ainda viveu do resto. Começou o seu negócio, viveu do resto. Então, aonde eu quero chegar? Você vê que o pouco, que às vezes a gente não enxerga, que a gente tem em casa, tem em nós, que é onde a gente precisa parar para olhar, está em nós, a solução está em nós. Tem habilidades que a gente não nasce com habilidades, ninguém nasce com habilidades. Você desenvolve habilidades depois. Tem pessoas que podem nascer com um dom, mas tem habilidades a gente aprende. E vai desenvolvendo essas habilidades. Agora, uma pessoa pode nascer com um dom realmente. Em cima desse dom, ela fazer coisas extraordinárias e viver desse dom. Agora, tem coisas que é aquilo que a gente não consegue enxergar, é aquilo que parece que não serve para nada, que não tem por onde, e você vê que na casa dela estava a solução. Na casa dela, um pouquinho como eu citei várias coisas aqui, várias situações, né? Pessoas que montaram o seu negócio com algo que sabia fazer muito bem, como está cheio de exemplos por aí, né? Eu não sei se vocês viram, fiz questão de ler, achei tão bonito aquilo, achei lindo. Viram aquele restaurante Madeiro ou não? Sabe aquele restaurante Madeiro ou não? Sabe, que é o lanche, o Madeiro, que eles falam que é o melhor hambúrguer do país? Já viu? Quem já comeu lá, por favor? Eu vou pedir uma comissão e falar que eu te mandei lá. Chega lá, fala assim: o bispo que fez propaganda mandou. Então, quem já comeu? Levanta a mão. Quem nunca comeu lá? Levanta a mão. Não comeu, gente? Vai comer. Verdade. Vai comer. É bom. É sensacional. Deixa eu colocar fome em você. O pão é assado na hora. É espécie de um pão francês assado na hora. Não me conta não, bispo, é igual filme, não. Esse eu posso contar, não é igual filme. Então, eu estava lendo a história, a receita é caseira. O sucesso deles é porque a receita é caseira. O sucesso, na verdade, que o hambúrguer, eles usam um hambúrguer, realmente é a carne, mas o sucesso do sabor
é a receita da mãe caseira. Que ele jogou o sabor da receita da mãe lá. Então está na maionese da mãe, no tempero da mãe. E aí, em cima daquilo, começa o seu negocinho, o tempero é maravilhoso, o tempero é maravilhoso, o tempero é maravilhoso, o tempero é maravilhoso, e tal, e vai, acredita num sonho, e daqui a pouco nasce um mega negócio. Entendeu? Então, eu estava lendo, porque eu achei bastante interessante, curioso, porque aí é o pessoal do Rio Grande do Sul, pessoal aí do Sul, e era a receita, o sucesso do sabor, e realmente o sabor é diferente. Não adianta falar, o sabor é diferente. Vai lá e come um lanche, pede assim, o madeiro. Me conta o horário que você vai, que eu também vou, que aí você paga a minha conta. Né? Então, estou brincando. O segredo é... Onde estava o segredo? Aonde está? Claro que envolve uma série de coisas, né? Aí envolve a boa administração, a visão, tudo aquilo que se busca para poder chegar a esse sucesso. Mas está lá, o segredo é familiar. O segredo é uma receita caseira. O segredo... Hã? Eu não falei? Mas você vai me levar? Vai me levar? Olha, já falou, se a Bíblia diz que se você der um copo de água para um profeta, receberá galardão de profeta, quanto mais um madeiro. O que a senhora vai receber no madeiro, então? Estou brincando. Esse restaurante é porque é novo, né? É no shopping, no Iguatemi. No Iguatemi. Não é uma coisa barata, mas é porque você paga o ambiente, você paga... porque é muito bem montado, você paga o ambiente, mas também não é para você vai chegar e vai comer o lanchinho. Vem algumas coisas que são interessantes, mas não é uma coisa para você comer continuamente, até porque engorda, né? Mas que vale a pena, Mas não estou fazendo propaganda, você entendeu que eu não estou fazendo propaganda? Eu quero mostrar a você que, às vezes, não é hã? Então, aqui, ó. Quem já viu a história da Mary Kay? Quem é Mary Kay, bispo? Você não conhece Mary Kay? Mulheres, quem é Mary Kay? O produto Mary Kay vocês conhecem, né? Conhecem, que é um sucesso de vendas, né? Pessoal, aliás, né, que eu já falei sobre isso, é muito legal de se ver, porque toda a parte administrativa da Mary Kay é com base na Bíblia. Toda a parte administrativa é com base na Bíblia, que ela foi uma cristã fervorosa, e ela está dizendo o seguinte, que a criação nasceu a Mary Kay na cozinha. O produto foi desenvolvido na cozinha da casa e hoje é sucesso no mundo todo. Então, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Com aquela vasilha de azeite, ela pagou as dívidas e ainda viveu do resto. Ou seja, certamente ela seguiu ali muito tempo, vendendo, comprando, vendendo e indo embora, porque sobrou dinheiro, certamente, pagou todas as dívidas e assim por diante. Respondeu Jesus, eles não precisam ir. Mateus 14:16, eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram, tudo o que temos aqui, diga comigo, são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim. Olha a palavra. Diga comigo, tragam-nos aqui para mim, disse ele. Pega os 5 pães e tragam-nos aqui para mim. Traga na minha presença. Pega esses 5 pães e 2 peixes. Tragam-no para mim. Traga a minha presença. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe. Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo? Terminou aí? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova. Olha a pergunta que Jesus fez, hein?
Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Você vê que às vezes Deus quer saber, né? Qual é a nossa crença? O que nós cremos? O que nós cremos? Você viu a pergunta que o senhor fez? Sim ou não? Onde vamos comprar tanto pão assim para esse povo? E aí? Como é que nós vamos fazer? Filipe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. 200 denários, ou seja, o equivalente a 200 dias de trabalho, não seria o suficiente para comprar o suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. E todos se assentaram, era cerca de, diga comigo, 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu entre os que estavam assentados. Diga comigo, tanto quanto queriam. Mais uma vez, diga tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles o ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Meu Deus, 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Tragam-no para mim, né? Primeira coisa é aquela prova de fé, né? Onde nós vamos comprar tanto pão assim para alimentar essa multidão? Como é que nós vamos fazer para poder alimentar toda essa multidão? Deus coloca aquela pergunta, né? Deus nos testa naquela situação. Espera aí, você só crê no natural ou você crê no sobrenatural? Você crê só no que é possível ou você crê naquilo que é impossível? Você crê em leis somente naturais, que as coisas acontecem de forma somente natural, ou você, tragam-no para mim? Trouxeram, ele abençoou, ele deu graças, abençoou, multiplicou, deu de forma tão abundante que todos comeram, não foi um pedaço, foi tanto quanto o quê? Tanto quanto o quê? Queriam, tanto quanto queriam, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Amém, pessoal? Eu espero que você entenda o que eu estou tentando te mostrar. Que quando há fé, quando você pega o pouco que você tem em Cristo, através da bênção de Deus, através da direção de Deus, o milagre da multiplicação acontece. Você vê que é como Moisés, que com uma vara que aparentemente não é nada, ele fez tantas coisas sobrenaturais. A viúva que estava ali esperando, que não tinha mais recurso, não tinha para onde correr, não tinha o que fazer, com um pouquinho de azeite que ela trouxe, o homem de Deus abençoou, a multiplicação aconteceu, pagou as dívidas e ainda viveu do resto. 5 pães e 2 peixinhos que não dava para nada, alimentou uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, ainda sobraram 12 cestos cheios. Por isso que, espera aí, será que isso não mexe conosco?
Isso não mexe o quanto nós precisamos nos envolver com Deus, buscar de Deus direção, visão, revelação, porque Deus pode pegar aquilo que parece que eu não tenho o que fazer, eu não tenho para onde correr. Você vê que nós vemos aqui, são coisas que as pessoas tinham, são coisas que parecia que não tinha, que parecia que não tinham o que fazer, não tinha para onde correr, e o Senhor deu algo incrível, realizou algo incrível na vida dessas pessoas, milagres de multiplicações extraordinárias, através de algo que parecia algo insignificante. Amém? Fique em pé, por favor. Se coloque em pé. Feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração. Aliás, pega o teu propósito, segura na sua mão aí, segura no seu coração. Toda essa mensagem, poxa vida, tem tanta coisa que pode ser realizado. Tanta coisa, ou tantas coisas. Uma vara na sua mão, que é algo que na mão de outro não faria nada. Na mão de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Aquela mesma vara na mão de outro, talvez. Quantos carregavam varas naquela época? Quantos? Só que na mão de Moisés, o mar foi aberto, água da rocha saiu. O Nilo, quando precisava que o Nilo, as águas se transformassem em sangue, e não tirou a água da rocha simplesmente uma vez. A viúva estava completamente endividada e não sabia o que ia fazer. O que você tem? O que você tem? Ah, tua serva não tem nada. Aquele nada que ela achava que não tinha, foi justamente tudo o que ela precisava. Ela trouxe ao homem de Deus, abençoou, deu a direção o que fazer, e a multiplicação começou a acontecer. Pagou as suas dívidas, e ali começou o seu negócio. Os 5 pães e os 2 peixes não dava para nada ali. O Senhor Jesus disse: tragam a mim. Deu graça, abençoou, e a multiplicação começou a acontecer. Não se coloque como uma pessoa normal. Nós somos sacerdócio real, povo separado, geração eleita. Lá no Egito, enquanto os egípcios estavam vendendo tudo, os sacerdotes, ninguém tocava no que era do sacerdote. Ninguém tocava. Era protegido. Havia uma lei que protegia. Enquanto os egípcios estavam perdendo tudo, Israel estava adquirindo propriedades. Nós estamos debaixo de uma lei maior, gente. Diga comigo: eu estou debaixo de uma lei maior. Por favor, que isso entre no teu espírito, que você está debaixo de uma lei maior. É a lei do reino. Você está debaixo de uma lei maior.
Em toda a história houve uma diferença. Em toda a história houve uma proteção, um cuidado diferente, um mover diferente, uma ação diferente. Em toda a história. Se coloque como sacerdócio real, como povo separado, geração eleita. É para que em nossas vidas existem leis que nos protegem, leis espirituais. E a lei da fé. É isso. Por isso que nós precisamos buscar. Se algo tem tido poder e autoridade sobre você, nenhum poder e autoridade, como Jesus disse a Pilatos, não seria assim se não tivesse sido dado não tivesse vindo de cima. Se você tem algum poder e alguma autoridade sobre mim, é porque foi dado de cima. E tinha um propósito naquilo. Era para algo maior. Deixa Deus te moldar, deixa Deus te lapidar. Talvez Deus esteja trabalhando e mostrando a você talentos, dons que você tem e acha que não tem. Só precisa começar. Só precisa começar. E Ele quer abençoar. É como eu disse, talvez você diz, mas eu só tenho essa vara. Não, essa vara, o que ninguém faz com essa vara, você vai fazer. Ah, mas eu só tenho esse pouquinho de azeite aqui. Eu não tenho nada, só esse pouquinho de azeite. Ninguém vai fazer o que você vai fazer. Não fala que outros pagaram dívida, ela pagou. Ela pagou e seguiu ali um negócio. Porque vai e vive do resto agora. Ali seguiu um negócio. Ah, eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos, não dá para fazer nada. Deus vai, traga a mim. Traga a mim, Jesus está dizendo. Traga a mim. Ele vai abençoar e vai multiplicar de forma tão surpreendente, de forma que não se explica, como 5.000 homens comeram, fora mulheres e crianças. E ainda sobraram 12 cestos cheios. Espero que você entenda o que o Espírito Santo está falando com você.